A gente abre o Jornal do Rio de hoje falando do comércio no centro da cidade. Donos de lojas têm fechado as portas por falta de clientes. Entenda o porquê na matéria da Natasha Franco. O movimento de pessoas na Avenida Marechal Floriano até anima os comerciantes da região. Mas não é suficiente, pelo menos não para manter boa parte das lojas abertas. Por aqui, pelo menos 20 fecharam entre 2016 e 2018, mais que o dobro registrado no período entre 2012 e 2015. O grande vilão? O VLT. A linha 3, que entraria em operação no final do ano passado, cruzando a via e fazendo a ligação entre a Central do Brasil e o Aeroporto Santos Dumont, por enquanto é só ilusão. A Milton tem uma loja de artigos esportivos há 40 anos. Viu as vendas despencarem 40%. A obra para a construção da pista foi a primeira Via Crucis. O que ele nunca imaginava é que depois de tudo pronto, a tão esperada volta do movimento não aconteceria. A partir do dia 15 de dezembro, quando terminaram as obras e prometeram a inauguração do VLT, a gente esperava que com o trânsito do VLT melhorasse alguma coisa. Mas até agora não aconteceu. Uma pesquisa da FEComércio quantificou o impacto negativo da falta do transporte na região. Desses que identificaram que foram prejudicados, tiveram perdas de faturamento e essa perda de faturamento podendo chegar até 50% para a maioria dos entrevistados. É um volume de perda bastante significativo que com certeza prejudicou o comércio local. A queda do faturamento dos comerciantes aqui da região está ligada diretamente ao fechamento de escritórios. E aí a conta é bem simples, é que nessas salas existiam funcionários. Esses funcionários desciam aqui para a rua para almoçar, comprar o lanche da tarde ou até mesmo fazer as compras no farto comércio do local. O grande problema é que entre 2016 e 2018 houve uma queda de 1.000 postos de trabalho por aqui. E assim fica difícil fazer a roda da economia girar. O serviço foi pensado para levar mais de 260 mil pessoas por dia. A operação do VLT esbarra no impasse entre a prefeitura e a empresa responsável pelo serviço. É que para a linha 3 circular, o município precisa arcar com o equilíbrio do contrato. O serviço foi pensado para levar mais de 260 mil pessoas por dia e hoje só transporta entre 60 e 80 mil. Com a linha 3, chegaria no máximo a 120 mil passageiros diários. O restante precisaria ser subsidiado pela prefeitura. Governo e consórcio não entram em acordo e o caso já parou na justiça. O processo de cadastramento da biometria, que é a identificação pela impressão digital na hora de votar, começou a ser feito desde junho em todo o estado. Só que mais de 800 mil eleitores ainda não fizeram o procedimento e correm o risco de ter o título cancelado. Mais de 860 mil eleitores de 35 municípios do Rio ainda precisam fazer o cadastro da biometria, que é o reconhecimento da impressão digital na hora de votar. O prazo estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral para estes municípios que estão em revisão do eleitorado vai até o dia 1º de dezembro deste ano. Após essa data, quem não tiver as digitais cadastradas terá o título de eleitor cancelado. Nesse período que ela tem o título cancelado, se ela for pleitear uma Bolsa Família, ela não pode. Obtenção de empréstimos, tirar passaporte, não pode. Fazer matrícula em instituição do ensino superior também não pode. Ou seja, você tem uma série de consequências para aqueles eleitores que tiverem o título cancelado. O eleitor que já teve a biometria validada nas urnas durante as eleições do ano passado e quem já fez a coleta biométrica na Justiça Eleitoral não precisa fazer o procedimento. Já quem quiser saber se precisa ou não cadastrar a biometria, pode fazer a consulta no site do tribunal. O site vai dizer se ele está ou não dispensado de coletar a biometria. Quem não puder comparecer à zona eleitoral do município onde mora para fazer a biometria, pode vir aqui à Central de Atendimento ao Eleitor, na sede do TRE, no centro do Rio, para fazer o cadastro. Aqui é o único ponto que atende eleitores de todo o estado, sem a necessidade do agendamento. Eu vim para justamente não ter problemas futuros, né? Conseguir andar direitinho com a cidadania. E foi bem rápido, até achei que fosse demorar mais. Para fazer o procedimento, basta levar documento de identificação oficial com foto, comprovante de residência até 3 meses de emissão e título de eleitor se tiver. O TRE recomenda fazer o quanto antes para evitar problemas futuros.
Quem passar pelo Meier vai reparar uma novidade nas ruas do bairro, na zona norte da cidade. São as novas papeleiras que foram instaladas hoje pela Conlurb. O visual retrô foi inspirado nos equipamentos utilizados pela Companhia de Limpeza Urbana na década de 70 no Rio de Janeiro. No total, foram colocadas 21 novas papeleiras. O objetivo dos novos modelos, que são maiores e feitos de material mais resistente, é inibir o vandalismo e furto, que, segundo a Conlurb, são os fatores responsáveis por até 25% da perda das papeleiras da cidade. Vamos girar a reportagem. Natasha Franco traz ao vivo informações para os motoristas que ainda não retiraram junto ao Detran o certificado de registro e licenciamento. Boa noite, Natasha. Prazo prorrogado para quais finais de placas dos veículos? Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. O CRLV, famoso documento do carro, agora tem prazo prorrogado para ser retirado para os veículos que têm placa 0, 1 e 2, Yasmin. Eles tiveram 5 meses para tirar o documento do carro. Se perder o prazo, vai ter mais um mês. Então, esses donos de carros, eles têm até o dia 31 de agosto para procurar qualquer posto do Detran em qualquer região do estado, sem necessidade de agendamento, para poder fazer a retirada do documento. Esse também, até 31 de agosto, vai ser o mesmo prazo para quem tem veículo com final placa 3 e 4. É importante lembrar, Yasmin, que a gente não tem mais a questão da vistoria para os carros de passeio, mas quem tem veículo de carga, faz transporte escolar ou transporte de passageiros precisa passar pela vistoria para conseguir ter acesso ao documento do carro, que precisa ser renovado todos os anos. Portanto, basta agora quem tem placas final 0, 1 e 2 procurar qualquer posto do Detran sem agendamento para conseguir fazer a retirada do documento. Yasmin. Obrigada, Natasha. A gente falou ontem aqui no Jornal do Rio sobre a morte de 2 bebês. No caso, o que aconteceu na Cidade de Deus, na Zona Oeste, os familiares acusam a Polícia Militar de omissão de socorro. Eles alegam que foram impedidos de sair de casa com o carro durante um tiroteio e que não receberam ajuda dos PMs. Ainda na Zona Oeste, outro bebê morreu depois de ser atingido por um pino na cabeça. Hoje, o homem que usava pistola de fixação de gesso prestou depoimento e entregou o objeto à polícia. O bebê Wallace Martim dos Santos passou pela autópsia no Instituto Médico Legal, no centro do Rio. O menino, de apenas 10 meses, foi atingido na cabeça por um pino. Ele passou por uma cirurgia, mas a equipe médica não conseguiu retirar o objeto por causa da sensibilidade da área onde ficou alojado. O bebê não resistiu ao ferimento e morreu. Wallace estava no colo da mãe dentro do carro, estacionado numa rua no bairro de Paciência, na zona oeste do Rio. O pino atravessou a janela do veículo e atingiu a criança. O disparo partiu de uma pistola de fixação de gesso usada em obras. O homem que manuseava o equipamento se apresentou na delegacia e entregou a pistola, que será levada para a perícia. O crime é investigado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O homem alegou que disparou o equipamento para a calçada e o pino ricocheteou. Até agora nos parece uma fatalidade, independente de qualquer coisa. Agora, se foi exagerada essa imprudência dele, muito exagerada, a gente tem que analisar com mais cautela ainda. Em outro ponto do Rio, na Cidade de Deus, também na Zona Oeste, a família do bebê Benjamin Ribeiro Queiroz, de 1 mês, denuncia a omissão de socorro da Polícia Militar durante uma operação na favela. Na manhã de quarta-feira, os pais acordaram com o tiroteio. E ao abrigar os filhos, eles notaram que Benjamin estava ensanguentado. No hospital, os médicos informaram que o bebê morreu por sufocamento. O enterro acontece nesta sexta-feira no cemitério de Inhaúma, na zona norte do Rio. E como noticiamos ontem, a Polícia Militar negou ter dificultado o socorro do bebê. Dário Messer, apontado como doleiro dos doleiros, vai ficar preso em Bangu 8, no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio. Para a força-tarefa da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, a prisão dele é importante para o trabalho de identificação das pessoas que utilizaram os serviços do doleiro.
Dario Messer foi trazido ontem à noite para o Rio de Janeiro em um avião da Polícia Federal e encaminhado à Superintendência da PF para prestar depoimento, mas se manteve em silêncio. Hoje, pela manhã, fez exame de corpo de delito no IML e foi levado para o presídio de Bangu 8, onde estão outros presos da Lava Jato, como o ex-governador Sérgio Cabral e o ex-deputado Eduardo Cunha. O doleiro dos doleiros, como é conhecido, foi preso na tarde de quarta-feira com um visual diferente, de barba e cabelo tingido. Ele tinha um documento falso, em nome de Marcelo Batalha, e uma mala com R$56 mil em espécie, o que para a Força Tarefa indica que continuava se beneficiando do esquema e usaria a identidade falsa para fugir. A localização, uma cobertura nos Jardins, bairro Nobre de São Paulo, foi passada à Polícia Federal por autoridades do Paraguai. A entrada na residência foi muito rápida e o foragido Dario Messer se encontrava lá e, inclusive, se mostrou bastante surpreso com a nossa presença. Não esperava que chegássemos nele ali naquele momento. Dario Messer estava foragido desde maio de 2018. Ele era o principal alvo da Operação Câmbio Desligo, um desdobramento da Lava Jato que teve como base a delação premiada dos doleiros de Sérgio Cabral. Enquanto era procurado, seus 3 filhos e a ex-mulher fizeram um acordo de colaboração premiada, que resultou na maior recuperação de recursos ilícitos de pessoa física da história da justiça brasileira, R$370 milhões. Dario Messer já estava no radar das autoridades há quase 2 décadas. O nome dele aparece nas investigações do Banestado, do Mensalão, do Propinoduto. Agora, a Força Tarefa espera que a prisão ajude a identificar os cerca de 400 clientes que se beneficiaram do esquema do doleiro. De acordo com as autoridades, o banco paralelo de Dario Messer movimentou apenas entre 2010 e 2016 $1 bilhão e 600 milhões em 52 países. O sistema tem clientes que não só retratam empresários com intenção de sonegar impostos, mas também agentes políticos que recebem propina, empresários que praticam corrupção, que são os corruptores, pessoas que praticam evasão de divisas, praticam crimes de contrabando e crimes até mais graves. A nossa missão agora é identificar quem são todos esses clientes e que tipo de atividade os levou a contratar o serviço do Messer para a lavagem desse dinheiro. E tem novidade no caso Marielle Franco. Quem traz todos os detalhes ao vivo é a repórter Natasha Franco. Boa noite, Natasha. Yasmin, a novidade no caso Marielle Franco é que o Ministério Público do Rio de Janeiro agora está pedindo ajuda a uma empresa privada de tecnologia forense que é usada por outras polícias do mundo todo para conseguir fazer o desbloqueio dos celulares dos 2 acusados de participação no assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Os celulares de Elcio Queiroz e também de Rony Lessa os 2 foram apreendidos no dia 12 de março, quando os 2 também acabaram sendo presos. Desde então, a polícia não consegue acesso às informações que estão dentro desses celulares por conta das senhas. Por isso, os aparelhos foram encaminhados para uma empresa de tecnologia forense que vai conseguir fazer o desbloqueio dessas senhas e, portanto, ter acesso às informações desses equipamentos. Com base nessas informações, o Ministério Público vai fazer uma grande análise de dados para saber como eles se comunicavam. É importante dizer também que essa empresa precisou assinar um contrato de confidencialidade e também de sigilo de informação para que todos esses dados só sejam repassados para o Ministério Público. Yasmin. Obrigada, Natasha. E 10 leitos de CTI do Hospital Municipal Pedro II foram reabertos nesta quinta-feira. Com esse aumento na oferta para pacientes, a unidade passa a contar com 30 leitos de tratamento intensivo. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, esteve no hospital durante a manhã. Com a reabertura, houve a contratação de mais profissionais entre intensivistas, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Nos últimos meses, o repasse mensal da Prefeitura para a organização social que faz a gestão do Hospital Pedro II aumentou de R$11 milhões para R$14 milhões, possibilitando então as melhorias.
E as fortes ondas que atingiram a orla do Rio por causa da ressaca continuam causando prejuízos à cidade. Na Praia do PP, na Barra da Tijuca, mais um trecho da ciclovia cedeu. Em Botafogo, o lixo tomou conta das areias. A forte ressaca que atingiu a cidade na semana passada continua causando prejuízos. Na orla da Praia da Barra, a faixa de areia foi encurtada pela maré. No posto 1, a ciclovia que se estende por todo o calçadão cedeu. Primeiro tirou um pedaço da ciclovia, agora tirou tudo. Eu venho lá do posto 6 todo dia, eu ando 18 quilômetros. E agora eu tenho que interromper para não perder 1 quilômetro do meu passeio. Eu tenho que vir com a bicicleta por aqui. A calçada em frente ao bombeiro, ela não é feita nem para pedestre. Tem vários postes, semáforo e o meio-fio é bem alto. Então, para você andar com a bicicleta é impossível também. Você tem que vir pela pista. E a pista é perigoso. Quem frequenta a praia todos os dias ajuda como pode. Ariel é instrutor de surf e juntou os amigos para recolher o guarda-corpo do calçadão destruído pela força da água. Esses tocos, eles protegem a restinga, cercam, a praia. A maioria caiu, tinha uns 500 na areia, até perigoso para banhista, para até gente mesmo que surfa. Um toco pega uma criança, um idoso, ou até a gente surfando, pode machucar. Nós ficamos basicamente 5, 7 horas carregando o toco, guardando, até porque eles podem reutilizar, A prefeitura isolou o local com blocos de concreto para evitar acidentes e agora elabora um laudo para viabilizar a obra de recuperação da ciclovia. Em Botafogo, um mar de sujeira tomou conta da enseada depois que uma das comportas que impede o deságio do rio Borcó, na Baía de Guanabara, rompeu. A Rio Águas alega que o problema já foi solucionado e que uma nova comporta foi instalada na tarde de ontem. Mas hoje a água escura, a sujeira e o mau cheiro ainda chamavam a atenção dos banhistas. Se está assim agora, daqui a uns anos pode estar até pior. Talvez essa praia aqui daqui a uns anos possa até não existir mais, se permanecer assim. Segundo especialistas, toda essa destruição tem um motivo: o aquecimento global. Ele é o responsável pelas ressacas frequentes que têm atingido a cidade nos últimos anos. As mudanças climáticas alteram também o sentido dos ventos, que geram maiores ondas. Os banhistas devem redobrar a atenção nas praias de mar aberto, já que a previsão para que os mares voltem a ficar mais calmos é só a partir de outubro. E o tempo pode mudar já a partir de amanhã, hein? Uma frente fria está se aproximando e há previsão de chuva para o fim da tarde. Já no sábado, as temperaturas devem cair e chegar a 23 graus. A instabilidade também deve continuar ainda no domingo e na próxima segunda-feira. A prainha na zona oeste do Rio é frequentada por muitos turistas e cariocas e agora tenta reconquistar o certificado internacional Bandeira Azul, que garante o trabalho de preservação ambiental. Com um litoral de quase 8.000 quilômetros, o Brasil é repleto de praias paradisíacas. Mas algumas se destacam por conciliar a preservação da natureza com serviços importantes para quem frequenta o local, como banheiro e salva-vidas. Criada em 1987 na França pela ONG Foundation for Environmental Education, que é voltada para a preservação ambiental, a Bandeira Azul é um certificado reconhecido internacionalmente que atesta que o local tem essas características. Em todo o mundo, hoje há cerca de 4.500 praias certificadas. Das 8 que estão no Brasil, uma fica no litoral do Rio, a Praia do Peró, em Cabo Frio. Para uma praia fazer parte do programa Bandeira Azul, ela precisa inicialmente ter uma excelente qualidade da água e precisa também estar de acordo com a legislação. Nós não podemos certificar praias com ocupações irregulares na faixa de areia, com usos irregulares. O certificado é renovado a cada ano. O próximo resultado será anunciado em novembro. Mas os responsáveis pelo selo Bandeira Azul aqui no Brasil já concluíram a lista das praias que vão ser avaliadas por uma comissão internacional. São 14 no total. Além das 8 que já possuem o certificado, há outras 6. Uma delas é a Prainha, que fica aqui na cidade do Rio de Janeiro. O visual impressiona turistas e cariocas. Mar e montanha, vegetação e areia. É algo que você não imagina que tem dentro de uma cidade grande. Quando você olha, parece que está em outro lugar. Acho um dos lugares mais lindos do Rio. Os surfistas daqui formaram uma associação que acompanha de perto as ações do poder público. A gente está sempre policiando, acompanhando tanto o trabalho de cada um que está aqui fazendo a sua função,
como do próprio gestor do parque, do próprio biólogo do parque, e tem sido ótimo, mas nós estamos aqui presentemente. Como a prainha já conquistou o certificado em outras ocasiões, o número de turistas estrangeiros por aqui aumentou 30% nos últimos 7 anos. É maravilhoso. Eu gosto da praia por ser bonita, por ser natural, por ter as ondas para fazer o surf, muito encantadora, muito bela. Futebol. O Flamengo, empurrado pela torcida, conseguiu ontem a classificação para as quartas de final da Libertadores. E hoje, o Sandro Gama conversou com um dos heróis da partida, o goleiro Diego Alves. Fala, Sandro! Um abraço a você e a todos ligados no Jornal do Rio, aqui ó, com o Diego, goleiro do Flamengo, pegador de pênalti. E não venha me dizer que não é não, porque pegou um ontem, deu a classificação. Foi, lógico que todo mundo, né, participou. Mas ali você pegou e a torcida estava confiando em você. Bom, é uma característica, né, minha desde a minha infância. É um momento decisivo, uma decisão de pênaltis ali. Tento estar muito tranquilo para esse tipo de situação e fui confiante para poder ajudar o time nessa hora. Agora o Inter pela frente, como é que vai ser? Não, tá cedo ainda, Sandro. Deixa eu pensar no Bahia domingo. Não, tá cedo, mas é lógico. Temos agora o brasileiro que queremos manter o nível, queremos estar lá em cima, atingir a liderança do campeonato. E quando chegar, com certeza, o jogo do Inter, vamos estar preparados para poder enfrentá-los. Diego Alves, goleiro do Flamengo, parabéns pela classificação, obrigado. Portanto, o Flamengo joga com o Bahia domingo contra o Inter, dia 21. Primeiro jogo aqui no Maracanã, segunda partida lá em Porto Alegre, no dia 28. Volto com você. O Jornal do Rio termina aqui. Obrigada pela companhia. A gente se vê amanhã, às 10 para as 7 da noite. Até lá!